quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Adão foi o primeiro filho de Deus, homem. A Bíblia chama de filhos de Deus os anjos. Adão, lá em Lucas, quando fala da genealogia do Senhor Jesus, e a hora que chega em Adão, fala: e Adão, filho de Deus. Acho que é isso, né, que fala. Então Adão é o primeiro chamado filho de Deus, o primeiro homem chamado filho de Deus. E ele foi criado também à imagem e semelhança de Deus. Mas agora nós temos aqui, falando de Cristo, que na verdade todas essas características que nós havíamos lido nos versículos anteriores, cheio de conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, versículo 9, inteligência espiritual, andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborado com toda a fortaleza, etc, etc, etc. O Senhor Jesus, Ele cumpriu todas as prerrogativas que eram esperadas de um homem perfeito aqui na terra. E no versículo 15, diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas lá em Gênesis nós vemos que Adão foi criado à imagem de Deus. E Adão foi o primeiro homem criado à imagem de Deus. Na verdade, tem algo que nós encontramos na Bíblia, às vezes, que é a questão da primogenitura. Obviamente, o Senhor Jesus não foi criado por Deus, porque Ele é Criador. E ao versículo 16, vai dizer isso: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então qualquer ideia de que o Senhor Jesus tenha sido criado, seja um ser criado, como algumas religiões afirmam, é completamente falsa. Ele não podia ser criador e criado ao mesmo tempo. Ele não podia ser antes de todas as coisas e depois de todas as coisas, se ele fosse criado, né? Na realidade, ele veio ao mundo como homem, e ele assume então esse papel de primogênito, que na Bíblia nós vemos que nem sempre o primeiro filho era o primogênito. O primogênito, ele tinha direitos que muitas vezes não eram dados ao primeiro filho. Então não é apenas uma questão de antecedência, né? de primogenitura no sentido de ser o primeiro a ocupar tal posição. Adão foi o primeiro, Adão foi o primogênito no sentido de ter sido o primeiro homem criado à imagem de Deus. Mas Adão não tem a primogenitura. Assim como Rúben foi o primogênito de Jacó. O primeiro filho de Jacó foi Rúben. Porém, Deus escolheu quem? José, que é uma imagem de Cristo, que é uma figura, na verdade, uma figura de Cristo. Rúben foi deixado de lado, porque Rúben caiu em pecado. Rúben pecou, Rúben fez coisas horríveis. E José, então, foi aquele em que Deus tinha o seu prazer, que Jacó tinha o seu prazer, e, na verdade, como figura de Cristo também, José tinha o seu prazer. Então, ele, efetivamente, toma a posição de primogênito na questão dos seus direitos, na questão da sua posição na família de Deus. E aqui fala de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Mesmo tendo sido criado Adão à imagem de Deus lá atrás no Jardim do Éden. Uma outra questão importante também, outro dia me perguntaram isso, se nós vamos ver a Deus. Será que nós um dia veremos a Deus? Sim, nós veremos a Deus na face de Cristo. Mas Deus mesmo, não. Nenhum homem jamais viu a Deus e nenhum homem pode ver a Deus. Eu acho que tem um versículo
que fala que é aquele que nenhum homem viu e nem pode ver, se não me engano, não me lembro agora onde está esse versículo. E outro versículo fala assim: aquele que habita na luz inacessível. Ou seja, um lugar onde não dá para ver, né? A luz é inacessível ali. E quando nós vamos lá em Deuteronômio, nós aprendemos que quando Deus se revelou para Moisés, ele deixou muito claro para ele prestar atenção que ele não tinha visto imagem alguma. Porque Deus, a imagem de Deus é Cristo. A imagem de Deus é Jesus. Moisés não tinha visto imagem alguma de Deus, porque Deus não tinha dado uma imagem para José. E era por isso que ele até dizia, para não tentar fazer imagem de homem, semelhança de homem, de animais, de aves, nada disso. Porque não tinha sido mostrada nenhuma imagem de Deus. E Deus não será visto, então, nesse caráter, né, de Deus, mas ele é visto em Jesus Cristo. E é por isso que quando o Senhor Jesus veio ao mundo, um dos nomes que é dado a ele, um dos títulos, né, que é dado a ele, são muitos títulos, Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz e tudo mais, mas um título deixa muito claro a proximidade que nós temos e a possibilidade que nós temos de enxergar a Deus. Um dos títulos é Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Então, se nós perguntarmos, será que um dia Deus esteve conosco? Sim, esteve conosco. Vimos a Deus? Sim, vimos a Deus na face de Cristo. Porque se Ele é Deus conosco, e os homens viram a Cristo, e nós veremos a Cristo, veremos o seu semblante, a sua figura, a sua imagem, então nós veremos a Deus. Nesse sentido, sim. Mas não chegaremos acima de todos os céus, que é onde Cristo subiu acima de todos os céus. Ali está Deus, na luz inacessível. Nós seremos levados ao céu, mas não acima de todos os céus. Então, sim, veremos a Deus. Os homens viram a Deus? Sim, viram a Deus e veremos a Deus. Mas como? Em Cristo, em Emanuel, Deus conosco. 2 Coríntios 4, 6. 4:4 primeiro. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Olha esse versículo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele, o Criador de todas as coisas, passa a ser aquele que revela a Deus aos homens, e o homem vê a Deus através de Cristo, como nós vemos aqui, pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós vemos várias passagens no Antigo Testamento de homens que, Moisés, por exemplo, que quis ver a Deus e lhe foi negado isso. Mas nós hoje, como cristãos, podemos ver Deus. O Senhor Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Porque Ele é a manifestação de Deus aqui na terra, e agora nos céus é um homem sentado à direita de Deus, e nós olhamos para cima e vemos a Jesus nos céus, não com os nossos próprios olhos, mas de um modo pela fé. Por isso que quando estávamos estudando em Atos 7 a respeito de Estevão, quando ele faz o seu discurso, em que ele começa a narrar toda a história de Israel, desde a chamada de Abrão, de Ur dos Caldeus, até eles chegarem ao ponto de estarem ali
crucificando a Cristo, entregando nas mãos de Nicos para ser crucificado, quando Estevão está falando sobre essas coisas, os judeus ali presentes, eram saduceus e fariseus, os sacerdotes, todos que estavam ali ouvindo, eles tapavam ouvidos e não queriam ouvir, e rangendo os dentes, o apedrejaram. E ele olha para os céus, e o céu se abre, e ele vê o Filho do Homem em pé, ao lado de Deus. E enquanto o Senhor Jesus estava aqui na terra, o céu se abria e o testemunho vinha dos céus para a terra, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Por 3 vezes o céu se abre, enquanto o Senhor Jesus estava aqui na terra. Mas o testemunho era ao contrário, era vindo dos céus, aqui na terra, o céu aberto, para dizer: esse que está aí na terra é meu Filho, a ele ouvi, é em quem me comprazo. E agora Estevão, sendo martirizado por ter dado testemunho do que Deus fez para essa nação e de como ele foi tratado por essa nação, os céus se abrem, mas é ele que vê agora nos céus o Filho do Homem lá. Ele já não está mais lá na terra como pessoa. Porém, o Espírito Santo aqui na terra está através da fé no Evangelho que é pregado até hoje. O Evangelho da graça de Deus, pregado a toda criatura. Então, nós podemos conhecer a Deus em Cristo Jesus. Fora dele, nós não vamos conhecer a Deus. Ninguém pode conhecer a Deus. Somente em Cristo. E eu creio que, nesse sentido, é aquilo que fala para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É em Hebreus que fala isso, né? Fala de que nós teríamos coisas muito mais superiores. Não sei se alguém lembra do que mas é em Hebreus. Hebreus 11? Quando fala da lista dos testemunhos, daqueles que foram, que viveram pela fé, os exemplos de fé que nós tivemos, no capítulo 11, versículo 39, fala: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, hoje, nós como cristãos, aqueles do Antigo Testamento, e todas as hostes celestiais, as potestades do ar, veem Deus em Cristo Jesus fazendo uma obra e se revelando ao mundo, e eles, vivendo isso, podem ser aperfeiçoados, porque eles tiveram testemunho de fé. Muitos deles viveram para Deus, morreram por Deus, mas não viram a promessa ainda. Era necessário que antes Cristo viesse e manifestasse a Deus aqui na terra aos homens, manifestasse Deus aqui na terra dos homens. Mas agora ele está nos céus, e quem representa esse nome aqui na terra somos nós, cristãos, que fomos em Cristo já aperfeiçoados, sendo perfeitos agora em Cristo. Muitos podem falar: perfeitos como? Todo dia, terminando o dia, eu olho para trás e vejo toda a imperfeição, o rastro de imperfeição que eu deixei para trás. Onde que eu sou perfeito? Isso é a causa de muitas pessoas ficarem medindo a verdade pelos atos das pessoas. Como pode, se ele faz isso, como ele pode estar falando essas coisas? E na realidade, a verdade não depende do nosso andar. A verdade depende apenas de Deus. Quando nós andamos errado, fazemos algo errado, Deus pode, através do Espírito Santo que em nós habita, nos levar a reconhecermos, confessarmos, e o pecado é tratado. Mas se não é feito assim, se nós vamos começar a olhar
em nossa volta para ver quem é que está pecando menos, quem está mais espiritual, ou quem está mais acima ou mais abaixo. Perdemos de vista o nosso objeto. Cristo nos céus, quando Estevão viu o céu se abrir, nós temos esse privilégio de achegarmos 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, nós vemos aqui que nós temos acesso agora a esse trono de graça, e nós podemos chegar com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso fala da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, o buscar na palavra de Deus, como aqueles homens de Beré que iam todo dia nas Escrituras verificar se aquilo que Paulo estava falando era verdade, batia com as Escrituras. Que eles estavam duvidando de Paulo? Não, eles estavam dando crédito à palavra de Deus, não ao que Paulo dizia, simplesmente porque vinha de Paulo. E assim hoje, nós julgamos todas as coisas, não pelo que nós supomos, pelo que nós pensamos, mas pelo que a palavra de Deus ensina. Um irmão sempre falava isso: irmão, isso que você está afirmando, onde está a base na palavra de Deus? E é interessante, com essa a quantidade de pessoas novas que tem vindo através da internet, e estão buscando comunhão e entendendo a verdade de um só corpo e tudo mais. E eu visitando, pelo menos que eu me lembro, por 3 vezes, uma coisa que eles mencionaram que impressionava nas visitas que nós fazíamos, não estou dizendo só eu, o Alemão, o Mário que visitava, é interessante uma coisa que eu notei: tudo que nós perguntamos para vocês abrem a Bíblia e vão procurar um versículo e mostram um versículo, e a partir daquele versículo vocês explicam. Tudo, eles falam, isso marcou esses irmãos novos. Quando perguntamos uma coisa, nós temos uma dúvida, vocês abrem a Bíblia e vão procurar um versículo para falar. Por que isso? Isso é porque a palavra de Deus é a verdade. Se eu penso que eu posso responder as perguntas de todo mundo baseados no meu entendimento, e não tiver um versículo da Bíblia, uma palavra de Deus para mostrar o que eu estou falando, é religiosidade só. É só religiosidade, não passa disso. Então é muito importante nós entendermos que nós temos hoje o privilégio e a ousadia de podermos chegar à presença de Deus diante do trono de graça, mas a nossa consciência lavada de toda a má consciência e o corpo limpo, com água limpa, lavado com água limpa, que é a palavra de Deus. E conhecermos a pessoa do Senhor Jesus face a face e vermos nele, enxergarmos nele Deus. Esse versículo de Atos 17, Atos 17, versículo 10 e 11. Atos 17, versículo 10 e 11, o Lineu citou. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora,
estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, na verdade, eles não estavam julgando o que Paulo estava falando, né? Eles receberam a palavra de bom grado, com alegria eles receberam a palavra. E daí eles iam na Escritura e conferiam, puxa, que as coisas realmente eram daquele jeito. As Escrituras confirmavam para ele que aquilo que eles estavam falando. Então isso é interessante, porque eles submeteram primeiramente ao Senhor, né? Ou seja, a palavra que vieram a ele, que Paulo e Silas trouxeram, eles receberam com alegria, como é que fala essa versão? De bom grado receberam. E daí eles iam nas Escrituras e conferiam, porque realmente aquelas coisas que eles estavam dizendo conferiam. Então isso é muito interessante, porque muitas vezes nós caímos no espírito de julgamento, né? E queremos julgar. Em vez de receber a palavra, né, com alegria e depois vamos conferir. Então existem essas duas coisas, né? Então, quando a nobreza dos irmãos de Bereia, não é que eles estavam julgando Paulo, eles estavam, pelo contrário, receberam a palavra com alegria e foram nas Escrituras para conferir. Então esses são dois passos, né? Então realmente a Escritura tem que ser a base, como o Lineu já falou, a base de toda a verdade é a Escritura. Mas nossos corações devem estar abertos para receber a palavra. O versículo aqui em Colossenses que nós estamos vendo, só para Colossenses capítulo 1, ele fala, versículo 23, só para relembrar que nós já lemos outra vez, versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, estou feito ministro. As versões falam toda a criação, né? Mas aí é individual, são pessoas, a toda criatura. Então o Evangelho é pregado a toda criatura. E o versículo 15, que nós lemos, que o Mário estava comentando, né? Só estou confirmando, ó. O qual é a imagem de Deus invisível, o primeiro de toda a criação. Essa é a criação. Ou seja, ele não é primogênito das criaturas, ele é primogênito da criação. É diferente do versículo 23, que pode levar à confusão, que é a mesma criação. Não é isso. Ali é criatura, e no versículo 15 é criação. E o Darby fala algo interessante, que quando Cristo foi introduzido, ou melhor, quando o Filho foi introduzido na criação, realmente ele tinha que ter essa posição como primogênito de toda a criação, porque ele é o Senhor. Não que ele foi a primeira criatura, mas sim, ele é o primogênito da criação. A nobreza de quem é filho do Senhor. Às vezes a gente lê o versículo 16 e não termina, né, o versículo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, ponto. Mas não é ponto aí, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Então, quando nós pensamos nessa última palavrinha, que tem a última frase, para ele, aí nós entendemos melhor o que foi a queda dos anjos, o que foi a queda do homem, o que são as nossas quedas, os nossos pecados, nossos erros, porque as dominações, os anjos são dominações também, são principados celestiais, né? São criaturas colocadas na posição de autoridade, foram colocadas por Deus nessa posição, e muitos deles abandonaram essa posição na qual Deus os colocou. Por quê? Porque se rebelaram.
quiseram fazer a própria vontade. Se esqueceram de que tinham sido criados para Cristo, não para si mesmos. Adão, no paraíso, no jardim do Éden, também fez a mesma coisa. Ele tinha sido criado para Cristo, como todas as coisas foram criadas. Todo o universo foi criado para Cristo. Quando alguém se rebela para fazer a sua própria vontade, ele é um câncer no universo. Ele é algo que não está se colocando no seu devido lugar, de ser algo para Cristo. Todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós só temos uma maneira de entrarmos em sintonia com o pensamento de Deus, que é nos colocarmos sempre na posição de termos sido criados para Cristo. E agora, ainda mais, nascidos de novo, né? Recriados, não sei se podemos falar isso, mas para Cristo, para Ele. Para Ele devem ser os nossos pensamentos, para Ele devem ser os nossos desejos, para Ele devem ser os nossos planos. Muitas vezes nós esquecemos isso, excluímos o Senhor de nossos planos. Que glória isso vai trazer para Ele? Ah, não, mas eu queria... Sim, mas... E o que é para Ele, né? Somos para Ele, fomos criados para Ele. Outra coisa importante, né, é essa do versículo 17, que Ele é antes de todas as coisas, obviamente, isso já foi falado, mas todas as coisas subsistem por Ele. O mesmo poder de Cristo, que Cristo exerceu na criação, na hora de criar todas as coisas, é o poder que Ele exerce para manter as coisas criadas, para que todas as coisas subsistam por Ele. Se nós estamos aqui sentados nessa sala hoje, é porque esse poder mantém todas as coisas. Nós somos, no lado material, nós somos formados de moléculas e átomos. E entre esses átomos existem espaços vazios. Então, os átomos da minha mão, eles são átomos mantidos juntos ali, mas os átomos da minha Bíblia que eu estou segurando também são átomos. Por que a minha mão não se mistura com a minha Bíblia? São átomos, né? Poderiam se misturar. Obviamente tem uma força que mantém as coisas coesas. E essa força vem, esse poder é de Cristo. Ele faz com que as coisas subsistam. Lá em Hebreus capítulo 1 também, isso é falado. Versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa. Alguém podia falar assim, mas o que mais eu posso ver de Deus, né, que não esteja em Cristo? Está aqui, a expressa imagem da sua pessoa. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquela cruz de madeira que o segurou pregado lá no alto, Ele mantinha aquela cruz. Ele é o responsável por manter aquela madeira, a integridade daquele material, daquela matéria, tudo. Nada, e por isso que a gente sabe que nada acontece no universo que não seja permitido por Deus. Porque é Ele, através de Cristo, todas as coisas são mantidas.